Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e poderosas da Bíblia. Uma narrativa que nos ensina sobre fé, obediência e a provisão milagrosa de Deus nos momentos mais sombrios. Estamos falando da história da multiplicação do azeite da viúva, encontrada no segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos contextualizar a cena. Imagine uma mulher, cujo nome não é mencionado, enfrentando o pior pesadelo de uma mãe. Seu marido, um dos filhos dos profetas, faleceu. Naquela época e cultura, a morte do marido não significava apenas uma perda emocional devastadora, mas também a perda de toda a segurança financeira e social. Ela ficou sozinha, desamparada e com 2 filhos para criar. Para piorar a situação, seu marido deixou uma dívida, e o credor não era uma pessoa paciente ou compreensiva. Ele estava vindo para levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Dá para imaginar o desespero dessa mãe? Ela estava à beira de perder tudo o que lhe restava: sua liberdade e seus filhos. Em total aflição, ela clama por ajuda ao único lugar que lhe restava a esperança: o profeta Eliseu. O homem de Deus. Ela se aproxima de Eliseu e diz: "Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos." A dor em sua voz deve ter sido palpável. Ela não estava apenas relatando um problema financeiro. Ela estava descrevendo o colapso total de seu mundo. A resposta de Eliseu é imediata e prática. Ele não oferece apenas palavras de consolo. Ele pergunta: "Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa?" Ele a chama para a ação, para olhar para o que ela já possui, por menor que seja. A resposta dela é quase um sussurro de desesperança: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Uma única botija de azeite. Na mente dela, isso era praticamente nada. O que uma pequena quantidade de azeite poderia fazer contra uma dívida esmagadora e a ameaça da escravidão? Mas para Deus, o pouco nas mãos de quem crê é mais do que suficiente. E aqui começa a virada milagrosa. Eliseu lhe dá uma instrução muito específica e, francamente, um pouco estranha. Ele diz: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos." Vasilhas vazias, não poucas. Vamos parar um momento para pensar nisso. Primeiro, a humildade de ter que ir de porta em porta, admitindo sua necessidade e pedindo ajuda aos vizinhos. Segundo, a fé necessária para coletar vasos vazios, sem ter nenhuma garantia visível de como seriam cheios. E terceiro, a obediência na instrução. Não poucas, ou seja, a dimensão do milagre que ela estava prestes a receber estava diretamente ligada à sua capacidade de obedecer e de crer. Quantas vasilhas ela conseguisse reunir determinaria a quantidade da sua bênção. A mulher não questiona. Ela não diz: "Mas como isso vai funcionar?" Ela simplesmente obedece. Ela e seus filhos vão e recolhem o máximo de vasilhas que conseguem. A vizinhança deve ter se perguntado o que estava acontecendo. Por que a viúva pobre estava juntando tantos potes vazios? Então, Eliseu dá a segunda parte da instrução. "Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia." O milagre aconteceria na privacidade do seu lar, longe dos olhos curiosos do mundo. Era um momento íntimo entre ela, seus filhos e Deus. A mulher faz exatamente como foi instruído. Ela entra em casa, fecha a porta, pega sua única e pequena botija de azeite e começa a derramar na primeira vasilha vazia. E então, o impossível acontece. O azeite começa a fluir. Ela enche o primeiro vaso e o azeite continua fluindo. Ela pega outro vaso, enche-o até a borda, e o azeite não para. Seus filhos, testemunhas oculares desse milagre, iam trazendo as vasilhas vazias, e ela as enchia, uma por uma. Imaginem a emoção naquele quarto. O cheiro do azeite enchendo o ambiente. A alegria e o espanto nos rostos das crianças. O desespero se transformando em esperança, a escassez
se transformando em abundância diante de seus olhos. O fluxo de azeite só parou quando não havia mais nenhuma vasilha vazia para ser preenchida. Ela perguntou ao filho: "Dá-me ainda outra vasilha." E ele respondeu: "Não há mais vasilha nenhuma." Só então o azeite parou de correr. A bênção de Deus fluiu até que a capacidade de recebê-la se esgotou. Isso é uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, limitamos o que Deus pode fazer em nossas vidas pela nossa falta de fé, pela nossa pequena capacidade de crer. Deus tem recursos ilimitados, mas Ele nos convida a preparar os vasos, a criar espaço para que Ele possa agir. Com a casa cheia de azeite, a mulher volta ao profeta Eliseu para contar o que aconteceu e perguntar o que fazer a seguir. A orientação dele é clara e completa. Ele não a deixa no meio do caminho. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Analisem a perfeição do plano de Deus. O milagre não foi apenas um show de poder. Ele tinha um propósito triplo e prático. Primeiro, pagar a dívida. A causa imediata do seu desespero foi resolvida. Seus filhos estavam salvos da escravidão. Segundo, prover o sustento para o futuro. O azeite que sobrou, o resto, garantiu que ela e seus filhos tivessem como viver. Deus não resolveu apenas o problema de hoje. Ele proveu para o amanhã. Terceiro, restaurar sua dignidade. De uma viúva endividada e desesperada, ela se tornou uma comerciante. Uma mulher de negócios que podia prover para sua família. Essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela está cheia de lições para as nossas vidas hoje. Quantas vezes nos sentimos, como essa viúva, encurralados por dívidas, problemas de saúde, conflitos familiares, sentimos que tudo o que temos é uma pequena botija de azeite, algo insignificante demais para resolver nossos gigantescos problemas. A primeira lição é: clame por ajuda. Não sofra em silêncio. A viúva buscou o homem de Deus. Para nós, isso significa buscar a Deus em oração, buscar conselho na sua palavra e na comunidade de fé. Reconhecer nossa necessidade é o primeiro passo para o milagre. A segunda lição é: olhe para o que você tem, não para o que você não tem. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Deus sempre começa com o que já está em nossas mãos. Pode ser um talento, um pequeno recurso, um amigo ou simplesmente a sua fé. Entregue esse pouco a Deus e veja o que Ele pode fazer. A terceira lição é a obediência. As instruções de Eliseu pareciam ilógicas, mas a mulher obedeceu sem questionar. A obediência à palavra de Deus, mesmo quando não entendemos completamente, destrava as suas bênçãos em nossa vida. A quarta lição é a fé que se estica. Pede vasilhas, não poucas. A nossa fé determina o tamanho da nossa bênção. Você está pedindo a Deus por uma xícara de bênção quando Ele quer te dar um oceano? Prepare muitos vasos vazios através da oração, da expectativa e da confiança. E, finalmente, o milagre acontece no secreto. Fecha a porta. Nosso relacionamento mais profundo e os maiores milagres de Deus geralmente acontecem em nosso lugar secreto de oração, na intimidade com Ele, longe dos aplausos e da aprovação do mundo. A história da viúva e o azeite é um lembrete eterno de que servimos a um Deus de abundância, não de escassez. Ele é o Deus que transforma desespero em dança, luto em alegria e dívidas impagáveis em sustento abundante. Não importa quão vazia sua vida possa parecer, não importa quão pequeno seja o seu recurso, o Deus dos milagres pode pegar o seu pouco e multiplicá-lo de forma extraordinária. Qual é a sua dívida hoje? Qual é o credor que bate à sua porta? Leve sua pequena botija de azeite a Deus, obedeça às suas instruções, prepare os vasos da fé e prepare-se para ver a provisão sobrenatural dele fluir até que não haja mais espaço para receber. Ele pagará sua dívida e ainda lhe dará o suficiente para viver do resto. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se você foi abençoado por esta palavra, não se esqueça de deixar o seu like,
compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.